Questão número 6. Um bloco de borracha de massa 5 kg, deixa eu anotar aqui, massa 5 kg, está em repouso sobre uma superfície plana e horizontal. Então, ó, eu já tenho a situação inicial que a partícula está inicialmente em repouso, né? E de acordo com a primeira lei, o corpo que está em repouso tende a permanecer em repouso, a não ser que uma força externa atue sobre ele. O gráfico representa como varia a força de atrito sobre o bloco quando sobre ele atua uma força F de intensidade variável paralela à superfície. O coeficiente de atrito estático entre a borracha e a superfície e a aceleração adquirida pelo bloco quando a intensidade da força atinge 30 newtons são respectivamente iguais a... Essa questão número 6, ela vai de encontro, né, a quando nós estávamos falando de atrito estático e atrito dinâmico. Então, nessa situação aqui, o que a gente está observando? A relação entre a força de atrito e a força F que está sendo aplicada sobre o bloco. Enquanto eu estou aqui nessa primeira condição, se a partícula está parada, eu tenho aqui uma correspondência. Como assim? A força, eu aplico uma força, por exemplo, de 5, o atrito responde com o mesmo 5. Eu aplico uma força de 10, o atrito responde com o mesmo 10. Isso vai se repetindo até que valor? Até o valor de 15 newtons. Aqui o 15 newtons, ele é um valor especial para mim. O 15 newtons, ele representa para mim a força de atrito máxima. Como assim? O máximo que o atrito pode corresponder à força que está sendo aplicada, mantendo o corpo ainda em equilíbrio estático. Então, nessa primeira situação, que vai de 0 a 15, eu estou na situação de Fat máxima e eu estou na condição de atrito estático, que é basicamente, né, a primeira pergunta do exercício. Quanto que vale o coeficiente de atrito estático? O coeficiente de atrito estático é aquele que eu ainda estou na condição de Fat máxima, e se eu ainda estou na condição de Fat máxima, a força resultante sobre a partícula continua sendo zero. E de acordo com a primeira lei, se ele está em repouso e a força resultante sobre ele é zero, a tendência natural é permanecer em repouso. Então, na nossa primeira situação, qual é o limite para eu ainda estar na primeira lei? O limite é eu aplicar uma força de 15 newtons e o atrito corresponder com os mesmos 15 newtons. E o corpo que está em repouso permanecerá em repouso. Além disso, eu tenho aqui a força-peso e eu tenho aqui a força normal. Então, como ele está pedindo o coeficiente de atrito estático, ele está relacionado a Fat máxima. E Fat máxima também é μ vezes a normal. A Fat máxima, nesse exemplo aqui, vale 15. O coeficiente de atrito é o que o exercício quer. E como ele descreve que o corpo está apoiado numa superfície plana e horizontal, então isso significa que a força normal é numericamente igual à força-peso. Então, se a massa da partícula é 50, se a massa da partícula é 5, então o peso da partícula é 50. Então, o μ vai estar valendo 15 dividido por 50. A gente pode simplificar. Divide por 5 vai dar 3, divide por 5 vai dar 10. Então, o coeficiente de atrito estático vale 0,3. Mas aí eu entendo que a força de atrito máxima para mantê-lo em equilíbrio é 15 newtons. Quando eu passar desse valor, eu já sairei da força de atrito máximo, da condição de equilíbrio estático, e entrarei na condição de atrito dinâmico ou cinético. Nós vimos, né, no nosso vídeo, trazer para cá, que o coeficiente de atrito dinâmico, ele é numericamente menor que o coeficiente de atrito estático. É como se houvesse uma quebra entre a interação entre as partículas. Então, o máximo que ele aguenta, né, se está em repouso e permanecer em repouso, é 15 newtons, de acordo com o gráfico. Mas se eu sair dessa condição, se eu passei do 15, então eu também saí do tipo de atrito e entro no atrito dinâmico. Na condição de atrito dinâmico, aqui ó, a força de atrito ela passa a ter um valor fixo de 10 newtons. Então, ó, para a condição de atrito dinâmico,
a força de atrito passa a valer 10 newtons. E nessa nova configuração, ó, a partícula já vai apresentar as seguintes forças. O exercício propõe que vai ser aplicada sobre a partícula uma força de 30 newtons, e 30 passou do atrito máximo, então caiu para atrito dinâmico. A força de atrito dinâmico vai para 10 newtons, e aí ainda tem aqui o peso e a normal. Peso e normal são perpendiculares ao movimento, nós cortamos. Quem é a força resultante? A força resultante é a F menos a FAT. E isso vai ser igual a massa vezes a aceleração. A F, o exercício deu pra gente valendo 30, menos a força de atrito dinâmico, né, permanecerá como 10. A massa da partícula é 5 e a aceleração é o que a gente quer. Então, a aceleração vai ser 20 dividido por 5, 4 metros por segundo ao quadrado. Alternativa A.